contou a tua história lá no curso e tal. Meu, esses são os meus desafios. Tipo, eu olhei assim, esse cara não vai conseguir. Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu tenho que, de alguma forma, gerar estímulos para que ele consiga. Pensei assim, o desafio é grande. Por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque o contexto do Gabriel, ele trabalhou por muitos anos na área de suporte. Já existia na empresa dele a área de CS, mas era tudo muito embrionário. Então ele teve que construir todos os processos. E aí a gente entende que uma área de suporte tem um viés mais reativo. Então, e o CS não, ele tem que ser preditivo, proativo. Então, é completamente diferente o comportamento de um suporte para um CS. E tu depois que tu tá num contexto de suporte por muitos anos, e aí tu mudar esse mindset, mais difícil até mesmo do que você construir processo. É bem complexo. Eu participei do teu curso, né? Na primeira edição, o momento em que eu entrei no curso foi bem interessante. Foi exatamente isso que tu falou, só não sabia do detalhe que tu não botou fé em mim. Eu vinha trabalhando no suporte já há muitos anos, e no momento em que eu saí, eu já estava com esse outro mindset, eu já estava querendo fazer o Uhum. que não tinha espaço para fazer. A gente tinha, naquele momento, já tinha um processo de uma jornada de prospecção e de venda muito madura, funcionando muito bem, só que a parte de pós-venda ainda estava precisando ser construída. Eu comecei a tentar preencher esse espaço do pós-venda. Eu via muito cliente novo chegando, sem ter muita base ali, como saber navegar, como extrair o melhor da Uhum. ferramenta, consumir o melhor Legal. do serviço que a gente oferecia, que ele tinha contratado. Isso chamou a atenção, né, de algumas pessoas da empresa. Teve uma reformulação na época na empresa, e uma dessas áreas trouxe o time de CS para dentro dessa área. Eu pensei, poxa, tá aí de repente uma oportunidade de eu conseguir trabalhar com o que eu estou me identificando. E aí deu match. Quando eu consegui, né, enfim, começar a trabalhar com isso, eu me vi na necessidade de, poxa, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu É. tenho que fazer. A gente já tinha uma área de CS embrionária, era um momento ali em que a gente estava mais tentando entender primeiro qual era o nível de satisfação do nosso cliente. Por exemplo, Uhum. vamos categorizar nossos clientes, vamos rodar um NPS, vamos entender como é que tá, para daí a gente planejar o que fazer. O primeiro ano de CS foi mais ou menos isso. Não tinha processo, não tinha nada voltado à estratégia. Uhum. Então, eu entrei nesse momento em que precisava dar essa virada. E aí o teu curso foi bem na hora. Bem, Bah, que responsa, meu! por exemplo, lembro que eu chamei o meu chefe hoje, né? E comentei com ele, cara, eu tô fazendo esse trabalho aqui, preparei uma apresentaçãozinha, né? Mostrei pra ele, tô fazendo esse trabalho aqui, o que que tu acha disso aqui? Tem a ver com CS? Tu acha que a gente pode construir? Aí ele, cara, é isso aí que a gente precisa. Bah, Tá, que vou... massa, meu. Ele disse, cara, eu te quero no time de CS, vamos trabalhar aqui. Aí eu, tá bom, top. Eu achei o teu curso e eu, cara, não tinha nenhum outro. Não, nem Ah, EAD, nada. O que eu encontrei de material na internet era só conceitual. A prática, o como, não tinha aham. nada. E aí eu cheguei no teu curso lá, cara, assim, ó, perdidaço mesmo, foi aquilo que tu viu. Era o cara que trabalhava no suporte e que tinha que fazer algo que ele não tinha ideia. E foi muito rápido de identificar qual era a nossa maior dor, por onde que eu ia precisar começar a atacar. Uhum. É, deu muito certo. Foi um ponto de partida ali que me impulsionou muito, foi, cara, me catapultou ali para eu Uhum. realmente entender como funciona, o que que a gente deveria fazer acontecer e desde então as coisas têm evoluído. Legal. Então, pelo que eu entendi, tu estava no suporte, enfim, e aí tu entendeu a necessidade que precisava treinar, porque chegavam uns usuários que daqui a pouco não precisavam estar no suporte se vocês conseguissem ensinar para ele a melhor forma de utilizar o produto. E aí tu montou um projeto para treinar esse usuário, né? E aí tu Uhum. apresentou e foi que tu foi pro CS, curtiu aquele processo que tu fez, né, de onboarding. E aí, de fato, tu foi oficialmente para a área de CS. Eu tinha interesse em, poxa, vou tirar um balanço aqui, deixa eu ver como é que está indo os atendimentos. E eu via cliente precisando de acesso, né? Uhum, Perguntando, cadê meu sistema, né? Eu comprei lá, deu tudo certo, mas agora eu quero começar a usar. E eu, poxa, tá uhum, faltando alguma coisa aqui, né?
E aí eu criei um processinho lá e, poxa, todo cliente que entrar, avisei os vendedores, né? Todo mundo que entrar, me avisa aí, que eu vou dar uma telefonada para ele, vou explicar o que ele Ah, contratou, vou passar o acesso. Isso aí é onboard, né, cara? eu sei que tu deve ter vários desafios quando tu começou, mas qual que foi, assim, a coisa mais difícil, assim, que tu achou que tu demorou mais tempo para resolver? Eu tive aquele despertar, né, de, poxa, vamos atacar primeiro na maior dor, né? Mas como descobrir, né? Qual é essa dor? Só que no momento em que tu está conhecendo ali tudo pela primeira vez, vem uma vontade de fazer tudo, de resolver tudo, né? E aí a gente tem que se disciplinar, senão a gente faz um pouquinho de cada coisa, acaba não Foco, resolvendo né? nada. É, foco, exatamente. O que eu tinha em mente é que, cara, sou CS, eu preciso estar presente na vida de todos os clientes em cada etapa da jornada dele conosco. E eles têm que Uhum, saber que eles têm que contar com o CS primeiro, tá? Mas como uhum, fazer isso, né? Da noite para o dia isso não acontece. O que tu compartilhou ali com a gente, das experiências, para mim, pelo menos, foi a melhor forma de entender que, poxa, ele tem um caso aqui que funciona assim, assim, assado. Tu trouxe os uhum, resultados disso para nós também. É, isso aqui é um molde. Eu vou trabalhar a partir disso aqui, uhum, entende? Não é uma aula que, cara, eu vou entender o conceito e vai depender da minha criatividade para fazer e pode estar certo ou errado. O meu principal desafio foi o que a gente está agora conseguindo resolver, na verdade, que é uhum, criar processo que, de forma a abranger todos os clientes, uhum, indiferente do modalidade, do grupo que ele faz parte na nossa classificação interna, uhum, e indiferente da fase dele, do ciclo de vida dele legal. conosco. Indiferente se ele é um cara mais maduro, se ele é um cara que recém finalizou o onboarding, está conhecendo ali os conteúdos que são os plus, né, da nossa ferramenta. A gente tem processo rodando hoje que a gente sabe tudo o que pode acontecer em cada uma dessas etapas e quando acontecer vai disparar em nós. Entende? O nosso Legal. desafio agora é garantir que tudo isso venha para nós, porque os processos estão rodando já. Desenhei todo o meu processo aqui na Orgânica. Quando eu levei para vocês, eu fiz as adaptações para ficar de forma didática, né, para vocês. Mas deu bem certinho, sabe? E sabe o que que eu achei? Que tinha conteúdo até demais. O que eu pensei assim, cara, o Estevão tá abrindo, né, a empresa dele para nós, Uhum. dizendo tudo o que está acontecendo, o que deu certo, o que não deu, né? E tu falou de empatia, falou sobre isso para nós. No Aham. curso teve uma etapa que a gente falou sobre empatia e tal, e essa coisa de pedir feedback, isso é um fator que gera empatia. Sim. Então, assim, feedback meu agora, né, questão de didática do curso, cara, sensacional, muito fora da curva que a gente tinha acompanhado, não é aquela coisa de vamos sentar em regras, não, ó, estou trabalhando assim, deu certo, o que que vocês acham? Vamos conversar Sim. sobre isso? Bah, que massa ouvir isso, cara. Eu lembro que eu falo assim, ó, não existe um modelo único, né? O modelo certo é o que traz lucratividade para sua empresa. Muita gente tenta botar dentro de uma caixinha, né? Quando eu desenhei o processo, eu pensei, bom, eu tenho o meu processo. Eu vou passar para eles esse meu processo e vou deixar ele livre, estimular para que eles desenhem isso no ambiente deles, né? Para o onboarding, por exemplo. Ok, vamos explicar para o cliente o que ele tem à disposição, como ele vai usar, mas o que o cliente quer? A gente pode entregar isso para ele também. A gente tem condições, Uhum, o que a gente conhece, o que a gente tem em casa. E a gente abriu para isso. O onboarding começa assim, então. Uma reunião de boas-vindas. E aí, tudo bem? O que que tu está fazendo aqui? O que que tu precisa? Entende? Me hum, conta um pouco da tua necessidade, por que que tu nos procurou, como é que funciona aí atualmente, qual é a tua principal dor, principais processos que uhum. você trabalha. Ali a gente constrói uma direção. Ah, que bacana. E então esse desafio agora tu tá enfrentando outro que tu tá construindo isso dentro do resto dos clientes, né? E já viu algum tipo de dificuldade mais forte nesse cenário ou tu ainda tá sentindo aí? A gente tem um desafio que o CS hoje é o ator oficial, né? Por exemplo, temos um cliente que tinha o produto A e ele contratou o B, né? Ele vai precisar de um acompanhamento para tirar o que tem de melhor aí do produto B. O CS vai ajudar ele. Mas ele é um cliente antigo já, ele tá acostumado com uma cultura antiga em que o vendedor resolvia tudo para ele, né? A gente tem que trazer esse É. cara para nós. A gente tem um outro processo daí que a gente identifica que um cliente parou de usar, no último mês quase não usou a ferramenta, por exemplo, né? Uhum. Aí
A gente vai lá, faz um contato com ele e tenta entender o que aconteceu. Essa nossa esteira que a gente roda de monitorar o volume, a qualidade que vem sendo desenvolvida, de ver se o cliente está conseguindo usufruir bem da ferramenta, ajuda bastante a gente interferir no momento certo, né? Para evitar que o cliente desista do que ele está fazendo, ou que ele vai enxergar um valor em outro local, ou que ele possa não estar enxergando tudo que a gente tem para entregar para ele. Legal. Isso que tu falou agora, fidelizar o cliente, né, para ele não dar churn, isso está estritamente ligado à cultura da empresa, primeiro, né, e segundo, tá ligado, lógico, ao trabalho também que é desenvolvido para entender ouvir esse cara, ouvir esse cliente. Dar atenção para ele, que nem tu disse que lá no início, lembro muito bem quando eu fui lá na tua empresa e aí eu disse assim, tu disse que eu tô começando pelo onboarding, porque era o processo que tu tinha desenvolvido antes de entrar, né, que Sim, tava na transição, daí eu disse pra ti isso. assim, tu tá começando certo, investe a maior parte do teu recurso aí, porque é isso aí que vai ditar se o cara vai dar churn, é isso aí, principalmente, não é só isso, mas isso é o principal, na verdade, né? A forma como tu treina o cara, a forma como tu gera o valor no primeiro momento que o cara tá lá, porque assim, marketing e vendas faz uma promessa, marketing e vendas vai dizer, nós vamos te entregar isso, e o cliente ele não confia na tua empresa, e ele só vai confiar a partir do momento que ele tiver essa primeira prova, e aí a primeira prova ela tá lá no início. E aí, enquanto tu não mostrou para ele que tu desenvolveu isso aqui, ó, e aí tu vai ter que enfim, usar os teus artefatos aí, conversar com ele, envolver ele bastante no processo, para Uhum. que ele perceba, estão me envolvendo, vai ser uma coisa boa, né? Mas se ele não vê nada, se ele não for treinado e ele não vê o que tu está fazendo, se tu não mostrar para ele o resultado ou a construção desse futuro resultado, isso pode dar um churn. Porque, assim, se tu não gostou de algo no processo da experiência, tu vai cancelar. Independente de ser um produto que é de, eu vou ter que contratar um fornecedor de novo. Não, isso não é, porque as pessoas elas compram experiências. Então, se tu não gostou do atendimento, por mais que seja um produto gigantesco, que tu tem que teu ciclo de venda, por exemplo, o ciclo de compra daí uma empresa, né, que está comprando teu serviço, Uhum. seja grande, ela vai trocar, cara. Se ela não gostou da experiência e da experiência do início, que é a do onboarding, ela vai trocar de empresa. A gente vai Cara, fazer isso. e assim, é bem no ponto que eu já ia comentar. O onboarding é a responsabilidade que você tem ali de entregar a expectativa que foi gerada, né? Que foi criada, construída na jornada de venda. Uhum. Confirmar aquilo ali. O teu processo interno funcionar para que tu esteja conectado no que foi construído e também você ser o solucionador para o cliente, você vestir a camisa ali de eu tô Uhum. aqui para a gente fazer acontecer. Que bacana. Legal. Essa troca de experiência. O que tu achou do curso, né? Uma coisa ou duas coisas que tu acha que tu conseguiu aplicar direto. Que foi mais útil do curso, assim, pra ti? Primeiro, quebrar o meu medo ali, que eu achei que eu fosse ter que entender algo didático e a gente saiu para a prática já. Foi bem tranquilizante. Olha o que está acontecendo, vê o que tu consegue aproveitar disso aqui. Para mim, primeiro isso foi o principal, foi o que me ajudou. Massa. Segundo, acho que a parte do Health Score ali foi algo que encanta quando a gente conhece. Eu te falei que a gente construiu isso, né, aqui, Aham. e para nós foi fundamental para a gente ter ciência do que está acontecendo com cada cliente, como é que está a situação dele, aonde a gente pode ajudar. A gente não tinha essa visão, isso até um tempo atrás. Isso foi um grande desafio Que que com legal, hein? certeza teria sido muito difícil correr atrás disso sem ter toda, né, a imersão que tu trouxe para nós ali. Que bacana. E isso, o Health Score, ele impacta de forma direta na tua taxa de churn. Então, lógico que não é só esse motivo, porque tu vai entender qual é a movimentação do teu cliente, né? Qual é a possibilidade, tanto de churn quanto de venda, né? Quanto de pós-venda. Então, fico muito feliz em, de alguma forma, ter te estimulado. Eu visitei boa parte dos meus alunos, não consegui, que são vários, mas acho que eu devo ter visitado pelo menos 30% dos meus alunos. Uhum. Eu cheguei lá na empresa e tal, e tu falou, cara, olha só, eu consegui esse resultado aqui para a empresa, assim, falou que tinha dado um resultado positivo lá, enfim, e eu achei, que sensacional, né? Aí me passou um filme na cabeça, assim, porque
todo trabalho que a gente passa para desenvolver um negócio, sabe? Foi, assim, foi super massacrante, assim, eu te Sim. confesso. Foi Mas é bem aquilo que a pesado. gente tá, mas é aquilo que a gente estava falando antes. O que tu trouxe para o curso de conteúdo foi a troca de experiência, né? Como eu te falei, tu abriu a orgânica para nós, né? Uhum, Foi surpreendente, mas, cara, para a gente colocar na prática, para a gente entender como funciona mesmo na prática foi fundamental. O material que tu divulgou também, esse material, depois, quando tu passou para nós, cara, eu criei uma pasta lá no storage da empresa e divulguei para todo mundo. Mandei uma mensagem dizendo que que legal, hein? tá aqui um material Nossa, sensacional. Tá? olha, Quem tiver procurando função aqui para calcular e modelos para calcular health score, para fazer pesquisa de satisfação, para entender até bah. a parte mais conceitual, tá tudo aqui. Tem alunos que fizeram 2 vezes o curso. Sim, Gostaram tanto. eu fui um que quase fiz pela segunda vez. Eu quase fiz. Olha Eu só só. não, eu só não fiz por falta de tempo mesmo. Eu ainda estava envolvido no meio do ano passado, se não me engano, com faculdade. Dá uma dica, assim, para o pessoal que está vendo aí, o que tá querendo começar na área, não só começar, mas talvez está pensando, entrou numa área que nem tu, assim, temos CS, mas não temos processo. Uhum. Tu que construiu isso, então dá uma dica pro pessoal, o que tu acha que tem que começar por onde? Eu acho que tem que começar pelo mindset. Não olhar por aquela ótica de o que eu preciso fazer, o que é certo, né? O que eu tenho Uhum, que mostrar para o meu cliente. Não, é o que eu posso fazer, que eu posso ajudar, o que eu tenho condições de entregar, o que ele precisa. Não é o que uhum. a gente quer fazer, é o que o cliente precisa. Buscando entender a necessidade do cliente, a gente vai moldar o nosso processo. Dedique-se a entender a necessidade dos clientes, o perfil dos seus clientes, o que eles precisam. Procure saber também o que você ou a sua empresa tem de melhor para conseguir ajudar o cliente a construir o sucesso dele, a alcançar os objetivos, o que de melhor você pode entregar. E com base nisso, vai ficar muito mais fácil, muito mais claro você construir a jornada, construir as etapas. Os processos eles vão vir com naturalidade. Legal.